Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, parabéns a vocês. É um orgulho termos um grupo de alunos interessados em complementar seus estudos, sua formação e estudar. Então, parabéns a vocês, ao Centro Acadêmico, que está também nos ajudando, está propondo essa atividade, inclusive na escolha do tema. O ano passado nós tivemos um tema voltado à história da música, e ele teve os desdobramentos voltados inclusive ao rock. E surgiram apresentações, textos e questões muito interessantes. Inclusive que algumas foram apresentadas na semana acadêmica, né? Impulsionados pelo grupo de estudo. Quem sabe esse ano não possa se repetir na semana acadêmica, trabalhos, apresentações, oriundos, né, ou impulsionados por esse grupo de estudo também, nessa temática ou em outra. Então, primeiro, quero, em meu nome, da professora Gisele, parabenizar a todos, inclusive pela escolha do tema, um tema que não é novo, mas aparentemente seria, dentro da história do tempo presente, mas não é algo relativamente novo, e que possui múltiplas, aquilo que em história a gente fala de uma forma bonita, né? Ele é multifacetado, múltiplas possibilidades, e inclusive, fazendo assim uma pequena ponte, muito simplista inclusive, creio que nessa semana, inclusive, Cascavel teve alguns resquícios de uma percepção do que, entre aspas bem grandonas, né? Aspas bem grandonas, o que seria esse sentimento envolvendo, vamos dizer, não o terror, mas aquilo que não está posto, não está claro, não está visível, aquilo que pode vir a acontecer, guardadas suas proporções, porque não é possível analisarmos o terrorismo por essa perspectiva, a não ser algumas pequenas relações. E aí, nesse sentido, né, depois de fazer a abertura, a professora Gisele vai comentar um pouquinho também. Aí nós temos uma proposta de trabalho hoje para dar continuidade na semana que vem. Ou no próximo encontro, quer dizer. Bom, eu gostaria, na verdade, de fazer a minha parte trabalhando com os conceitos. Os alunos sabem, gostam muito de trabalhar com os conceitos, tem uma certa tendência à história dos conceitos. Mas, assim, eu acho que essa análise ela se faz assim, um tanto quanto importante nesse momento, justamente porque quando nós falamos de terror, e mais especificamente terrorismo, imediatamente o que vem na nossa cabeça é o que está acontecendo entre o Ocidente e o Oriente. É esse embate entre o Ocidente e, vamos dizer assim, representado, né, por um cristianismo, que seria até de certa forma errôneo afirmar isso, né? Mas digamos, né, representativamente, e um Oriente representado também, e aí, né, mais uma vez colocando entre aspas, né, para esse movimento islâmico. Mas eu acho que é interessante reforçar aqui que o terror, ele não é algo exclusivo dessa atitude, desse movimento que vem sendo promovido por povos árabes, por povos islâmicos, né, e que tem causado e promovido caos, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Se nós formos pensar, na verdade, o terror enquanto um conceito político, e a gente pode, de repente, voltar na história e perceber que ações terroristas já foram praticadas não só via grupos paramilitares ou facções paramilitares, como por exemplo é o que acontece ou que aconteceu com Al-Qaeda, Hezbollah, Estado Islâmico, né? Mas a gente pode perceber que o terror ele também é praticado num outro sentido, do Estado para com o povo. Isso já existiu. Se a gente voltar, por exemplo, para 1792, na França, Revolução Francesa, uma das fases da Revolução Francesa se chama o terror, certo? E essa é uma fase onde os jacobinos estavam no poder e onde eles perseguiam todos aqueles que eram contra a forma de governo implantada por eles, a República. E essa fase, ela é oficialmente, no calendário oficial da Revolução, denominada o terror.
Então, justamente porque havia uma perseguição, havia uma aplicação da força, né? Havia uma perseguição velada, né? Dos quais aqueles que eram perseguidos não sabiam necessariamente e efetivamente que estavam sendo perseguidos, né? E se nós voltarmos ainda um pouco mais, se retrocedermos ainda um pouco mais, nós podemos, por exemplo, achar dentro do Príncipe, Maquiavel falando que o terror muitas vezes é obrigatório para que um príncipe consiga governar, certo? Então, trata-se de vamos colocar assim, um pensador político, né? Alguém que está teorizando a respeito do Estado e está ali, de certa forma, reforçando, né, e ratificando a importância dessa ação, dessa atuação por parte dessa instituição, dessa estrutura política que é o Estado, né? Mas o que é interessante também é a gente pensar que o terror muitas vezes também está ligado à revolução. E aí não no sentido mais ou menos da Revolução Francesa, mas se nós formos, por exemplo, para a Rússia em 1917, logo após, né, a Revolução Russa, o próprio Trotsky vai dizer, olha, se às vezes, para que a gente consiga de certa forma desbancar certas forças que lá estão, nós tivermos que usar a violência e nos armarmos de uma forma paramilitar, se isso for necessário, assim devemos fazê-lo, né? Então, em muitos momentos, o terror ele esteve relacionado e associado a esses movimentos revolucionários. Então, claro que eu acho que nesse curso aqui nós vamos procurar dar um enfoque à questão do terror realmente no sentido internacional, não de um terror que parte do Estado na direção da população civil, mas do terror que parte de uma população civil que de certa forma está insatisfeita com alguma organização política, né? Ou até mesmo alguma organização cultural, porque eu ouso dizer, professor Fausto, que essa batalha que acontece entre o Ocidente e o Oriente, ela é uma batalha que acima de qualquer questão política eu creio que ela é cultural, né? Uma vez que principalmente os árabes clamam, né, por uma invasão cultural, por uma homogeneização cultural que o Ocidente ele quer a todo momento, né, de certa forma, disseminar sobre o Oriente. Então, eu creio que nós, obviamente, vamos acabar dando um enfoque nesses movimentos. Mas eu só gostaria de deixar claro que, mais uma vez, mesmo movimentos que acontecem por parte da população civil na direção de um grupo ou de uma instituição política, seja ela o Estado ou não, o terror eu creio que ele se configura de uma forma também muito similar àquilo que nós chamávamos de guerrilha antes, né? Que são ataques surpresas, né? São ataques que você não espera, em momentos em que você não espera e que de certa forma tiram vantagem de certas condições e situações. Então, eu acho que assim, para que a gente comece essa conversação, seria interessante deixar isso claro. O terror se configura como uma forma de guerrilha, tá? Então eu acho que basicamente para começar eu creio que essa breve fala sobre o conceito de terror, ele não é novo, né? Ele já existe ao longo da história. Na verdade, se fôssemos aqui dedicar, vamos dizer, um estudo, se nós fôssemos aqui nos debruçar, sobre essa questão de o terror ao longo da história, se fôssemos historicizar os eventos, os fatos e o próprio conceito, eu creio que uma aula só dessa não seria suficiente, né? Mas eu acho que vale reforçar isso. Ele não é novo, mas a forma e o formato que ele tem ganhado agora, né, nesse embate Ocidente e Oriente, que mais uma vez eu vou usar aqui e dizer, trata-se de uma guerra não declarada, e aí vale reforçar. Existe toda uma questão de uma legislação internacional que rege essas questões bélicas no mundo. E o terror, ele simplesmente não se enquadra e não se encaixa em nada disso. Quando duas nações ou mais de duas nações entram em guerra, é necessário, dentro desse código de lei, uma declaração de guerra. No entanto, o que nós vemos hoje é que nós estamos em estado de guerra sem sequer ter isso sido declarado. Então, eu creio que é importante que a gente pense também nessas questões políticas, não só culturais, políticas, que envolvem esse momento. Legal, eu acho que todo mundo aqui teria algo a complementar sobre o terror. Eu queria falar bem rápido aqui só. Eu
faltei ontem na aula, então não peguei sobre o texto que era para ler, eu acabei fazendo uma pesquisa por conta própria, lendo no dicionário e por outras fontes. E como completando o que a professora Gisele disse, né, que essa questão do terrorismo moderno não ter uma delimitação temporal concreta, nós não podemos dizer quando que começou o terrorismo, e essa vinculação imaginativa com o Oriente, o Ocidente, ele seria mais como um passo além dentro da história do terrorismo, como ele se desenvolve ao longo do tempo. Entretanto, para ele se reconhecer como um terrorismo, ele tem que ter lá suas essências, né? E por isso que até, puxando um pouco, fazendo um link ali com uma ideia platônica, o terrorismo ele seria uma espécie de ideia que ele possui uma essência ideal, né? Que o caracteriza como um terrorismo que vai tomando características de acordo com o seu meio e seu tempo. Até por isso você vê em várias sociedades e em inúmeras épocas distintas focos de terrorismo, né? Então, por isso, eu acabei procurando o significado da palavra, na etimologia da palavra, e eu encontrei que ela pode ser dividida em duas partes, né? A primeira, terror, provém do latim, não sei se eu vou estar pronunciando correto, terrere, que seria algo como causar medo. E já o ismo vem do grego istes, que é adepto a algo. Ou eu encontrei uma outra tradução que eu não sei de que língua é essa, que é ismos, que seria algo como ideologia. Então, numa tradução não tão literal, eu acredito que terrorismo seria algo como a ideia do medo, ou a ideia pela coerção do medo. Então isso seria um elemento bastante importante na caracterização do terrorismo. Se existe um complemento que fomenta o terrorismo, é o medo. Não existe outro sinônimo, outro agravante que não seja o medo seguido da surpresa. A surpresa que pode levar ao medo, o medo advindo da surpresa. Então, eu acho que terrorismo e surpresa seriam chaves, palavras-chave. Eu até estava discutindo com a Fran antes ali na sala e fica bastante fácil a gente vislumbrar isso justamente pelos últimos acontecimentos. Até nas notícias saem que nenhuma pessoa chegou a ser machucada ou até morta dentre os ataques que ocorreram aos ônibus, né? Aqui, né? Aqui, nessa região. Porém, causou medo. Causou medo, isso mesmo, causou até quase não diria uma histeria, mas... Tem um efeito psicológico, né, que as ruas estavam vazias. No campo do imaginário coletivo, inclusive, do medo, do terror. Então, pode até não ter sido a ideia matar alguém ou machucar alguém, mas a ideia foi simplesmente implantar esse medo, mostrar um lado ideológico, eles querem falar algo como, até visualizando por trás do discurso, né? Algo como nós estamos aqui, nós podemos fazer isso. Então, fiquem com medo. Intimidação. É a ideia do discurso, aquilo que a professora falava. Na verdade, não temos exatamente um embate entre Ocidente e Oriente, tão somente. Muito está plantado no campo do discurso, do imaginário, do campo das representações. Um autor que trabalha muito bem isso é o Stuart Hall, quando ele fala sobre orientalismo e fala sobre também essa questão de criar um imaginário anti-islâmico por meio da imprensa, por meio dos meios de comunicação de massa, por estratégias governamentais, como o próprio Estados Unidos, no governo George Bush, por exemplo, o campo do terror. Mas o terror está mais presente do que nós podemos imaginar, e ao mesmo tempo ele também não está regulamentado. Né? Se pegar a arte da guerra, já se falava de formas de surpresa e do medo e do terror, se for pegar. A professora citou Maquiavel e tantos outros que poderíamos citar aí. Mas daí acredito que concordo com vocês, Gisele, irmos para o conceito, assim como você foi, eu acho que é básico, né? Mas penso assim, é algo tão presente, é algo antigo e ao mesmo tempo ele é, entre aspas, novo, porque a maioria dos estados não tem uma legislação antiterror. O Brasil mesmo não tem uma lei antiterror, e nós temos aí mais um grande evento em nível internacional, com grandes possibilidades, não estou dizendo que isso irá ocorrer, mas de incursões terroristas. Por isso, os Estados Unidos, outros países estão no Rio de Janeiro hoje, essa semana passada, uma série de operações e treinamentos, desde questões aquáticas, terrestres ou aéreas, na eventualidade de grupos ou ataques terroristas no Brasil. E nós não temos uma lei antiterror. A Europa, agora que aprovou, os Estados Unidos já tem um pouco mais de caminho nisso. Então, de certa forma, os próprios estados não estão legislando efetivamente em relação a isso. Isso porque é muito confuso. E uma das grandes confusões que nós temos hoje é quem é terrorista.
né? Os próprios islâmicos, ou alguns grupos islâmicos, acusam de terrorismo o Ocidente, ou os Estados Unidos, ou grupos. Aí você pode pegar o ETA, pode pegar o País Basco, pode pegar uma série de outros elementos aí. Muito bem, você fez uma pesquisa no Dicionário de Conceitos Históricos. Sugiro a todos, quem sabe até seja um texto para a próxima, né? Quem mais vai falar? Que pensa que é terrorismo? Eu acho interessante só destacar uma coisa, pessoal. O grupo de estudos não é para que eu e o professor Fausto ficamos aqui num diálogo, somente nós dois falando. Na verdade, o grupo de estudo é para que vocês, boa noite, tudo bem? Para que vocês se manifestem, para que vocês falem, para que a gente possa fazer, né, um debate que vá além aqui apenas dos professores. É uma oportunidade, na verdade, para a gente trocar ideias, para a gente, né, ouvir vocês também. Então, claro que nós vamos acabar escolhendo as leituras, os textos, as leituras vão direcionar, né, os nossos debates, as nossas conversas, mas é importante que vocês participem, essa é a proposta principal, tá, do grupo. Então, seria interessante saber, obviamente, assim, de uma forma, né, prévia, o que é que vocês entendem, o que é que vocês pensam a respeito do terrorismo. Eu falo. Gabi. Eu sempre acabo falando. Eu acho interessante, eu até falei com a Fran pela escolha do tema, que eu falei, nossa, eu não teria visto algo que devesse ser mais debatido do que isso. Teve o que aconteceu, foi em Paris, que aconteceu... Em Bruxelas, agora, recentemente. Ataque terrorista. Eu vi sites na internet publicando que o ataque terrorista nos ônibus. E aí me veio a ideia, que a gente trabalha muito, do discurso. E como esse discurso é usado para moldar as situações. Porque muitas vezes a gente vê algumas coisas que nem sejam terroristas, até porque é difícil de classificar. Mas o simples enfoque, principalmente midiático, de dizer que é um terrorismo, já traz consigo esse discurso buscando o medo. Mesmo que o ataque ou algo não seja classificado enquanto terrorismo, a mídia espera que aquilo seja classificado enquanto terrorismo para poder classificar e levar o medo à população. Porque o que a mídia faz é, sim, instigar o medo, instigar a bagunça, e é isso que a gente vê em Cascavel. E aí eu estava pensando que é muito legal como, assim como o discurso do Ocidente, pelo Oriente, o orientalismo, assim como o Oriente também fala do Ocidente, esse discurso acontece dentro dos próprios territórios. Porque a gente sabe que não é simplesmente um país inteiro terrorista e o outro não, e sim grupos. E claro que existem as suas... E dentro disso, os próprios discursos que surgem. Então, acho que, além de entender terrorismo, o que a gente está ressaltando mesmo inconscientemente é o papel do discurso e da ideologia perante isso. E como que isso afeta ou não a vida de uma ou de outra pessoa. Sem sombra de dúvida, a questão ideológica realmente ela deve ser pensada em ambos os lados, tanto do lado ocidental quanto do lado oriental. Afinal de contas, até como no começo do ano a gente brevemente falou, a questão, por exemplo, dos direitos humanos, que é um discurso também, né, ele pode ser estrategicamente aplicado, né, para essas regiões e, obviamente, para essas ações, né, da onde saem atitudes terroristas e para essas ações definidas como terroristas, né? Então, sim, realmente nós precisamos tomar cuidado e analisar essas questões ideológicas que envolvem o terror, todos os discursos ocidentais e orientais em torno do terror, né? Mais alguém? Partindo disso, então, outra questão seria o porquê do terrorismo, né? Se a gente tenta analisar o por trás do discurso, a origem, você busca a origem de determinado terrorismo. Dentro das minhas pesquisas que eu fiz à tarde, eu peguei vários exemplos de terrorismo, né? Peguei até um século depois de Cristo, com a ocupação romana, lá, a culturação da Palestina, que tinha um grupo de sicários que eliminavam quem era contra a posição romana. Tem a questão do Império Inglês na Índia, que gerou uma espécie de revolta, até a dominação francesa na África, na Argélia. Então, todos esses fatores, é claro que não todos eles, porque existem fatores políticos envolvidos,
mas grande parte dele se dá por questão da aculturação, né? Os mongóis, isso. A peste negra, de Uma certa tentativa forma, de Oriente de Ocidental. jogar corpos sobre, né? Infectados. Nossa, seriam inúmeras variações. Então, aí já dá para se notar como a questão do terrorismo ela se aplica em diversas instâncias, né? Ela não é uma fórmula de bolo que a gente faz e diz isso aqui é o terrorismo e é daqui que vem o terrorismo, né? Muitas coisas podem acabar gerando terrorismo. Aqui em Cascavel, pegando o exemplo que a gente falou antes, da questão do ônibus, um conflito social, né, uma defasagem social acabou gerando toda essa reviravolta aí. Já pegando uma situação macro aqui no Brasil, eu encontrei comentários no Facebook, que não deixa de ser uma fonte atualmente, falando de pessoas extremistas que diziam que iriam sair matando, sair explodindo os lugares para demonstrar oposição ao governo. Então não deixa de ser uma espécie de terrorismo político. Sim. Então, daí essa questão, o terrorismo pode se aplicar em diversas instâncias, né? Por isso que até é um pouco difícil dizer o porquê do terrorismo, como ele se aplica. Ele pode ser aplicado em diversas instâncias, mas há uma associação imediata com essa situação, né, com essa relação entre Ocidente e Oriente hoje. Né? A gente está aqui discutindo essa questão de poder se aplicar, mas no entanto nós sabemos que quando fala-se terror, imediatamente, né, no imaginário de um indivíduo do mundo contemporâneo vem essa guerra velada que está acontecendo entre o Ocidente e o Oriente. Né? Uma vez que esse tem sido o recurso utilizado principalmente pelo Estado Islâmico, agora em evidência, né? Olá, uma boa noite. Pelo Estado Islâmico, agora em evidência, contra, né, principalmente países do Ocidente que, de certa forma, se posicionam no sentido de perseguir, né, ou no caso até mesmo de buscar até prender, e assim foi como aconteceu, por exemplo, agora, recentemente em Bruxelas, esses criminosos, né, que estão atuando em solo europeu. Então, realmente, isso é algo de nós também refletirmos, né, essa questão. O terror sempre existiu, mas agora ele ganha uma evidência. E olha como ele é aplicado também pelo discurso, dependendo de quem o interessa. Para a Venezuela, os terroristas são, de certa forma, o centro-direita, que é a oposição. Ou então, em outros países, terroristas são aqueles que buscam cumprimento da Constituição, por exemplo. Nós estamos falando do Brasil. Né? Nós estamos falando do Brasil, não caberia isso aqui. Então, depende de onde você está, você pode utilizar, inclusive, já virou algo pejorativo, né? Não se espante se daqui a alguns dias, no jogo político que o Brasil vive, que é um jogo de poder, descaradamente, o que está em jogo é o poder. Não tão somente as questões sociais, mas é o poder. Nós ouvirmos o predicado, a palavra terrorismo, né? É possível que isso também ocorra. Então não podemos nos espantar. Talvez seja interessante a gente entender o que é, né, professora? Aqui nesse texto que a professora Gisele selecionou, tem um conceito já no início do terrorismo, que ajudaria aquilo que você trouxe, né? Quem sabe o que você acha? Vamos fazer uma Ou alguém tem mais alguma coisa para falar? Querendo ou não, o terrorismo está ligado numa forma de jogos de poder. Sim, certamente. A única coisa que o terrorismo busca é visar implementar o ideal dele através do medo. Uma hegemonia. Uma hegemonia através do medo. Cultural. Cultural, política, o jeito que eles querem. O terrorismo ele não é só cultural, ele não é só político. Vai acontecer terrorismo econômico também. Contra as mulheres. Terrorismo contra as mulheres. Você pode pegar vários exemplos de mulheres no Oriente Médio que tentam dirigir, ter alguma profissão, que são apedrejadas, tudo. Mulheres que foram estupradas e são apedrejadas. O terrorismo ele é só uma questão de poder, para tentar mostrar quem está mais alto, quem manda. E quem quer mandar. Ou quem quer mandar. E quem quer usar da violência e do medo para mandar, né? E a palavra está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Eu mesma me peguei falando outro dia, meu pai estava fazendo terrorismo. Sem perceber, meu pai estava fazendo terrorismo lá em casa. E porque o uso já está ficando tão habitual que qualquer coisa é terrorismo. Mesmo que
possa ser parecido, mas não seja. Tudo aquilo que ameaça, tudo aquilo É que um causa medo. É o terrorismo. E quando alguém parte para o terrorismo, a reviravolta vai ser outro ataque terrorista. Pois é, então que caminho, que formato, que layout a guerra no mundo hoje ela está ganhando, né? Se antes lá no século XVI, século XVII, a guerra medieval era uma guerra de cavaleiros, né? O que seria a guerra contemporânea hoje, né? Uma guerra de terror, uma guerra do terror, né? Será que será esse o novo formato? Aliás, eu li já em várias reportagens, vários jornalistas falando de uma terceira guerra mundial, que vivemos uma terceira guerra mundial, né? E não li uma única vez, mais de uma vez. Se isso se configura em uma nova guerra, em uma terceira guerra, eu acho que talvez nós ainda não possamos afirmar, mas que realmente, né, trata-se de algo constante, de um embate com, vamos dizer assim, frentes já definidas, de certa forma, parece que já temos, né? Isso é uma guerra. E essa questão ideológica do terrorismo, ela é tão forte que as pessoas, mesmo quando não está acontecendo ataques, por exemplo, os muçulmanos são julgados, né? Tem lugares que eles não permitem que os muçulmanos entrem porque geram terror só por eles serem desse local que geralmente acontece o terrorismo. Sim. E daí outros terrorismos, por exemplo, o norte-americano nunca é citado e sempre é citado esse terrorismo do Estado Islâmico. E daí gera esse terror. Eu acho que a gente, se for desse jeito, a gente tem que ter tanto medo de um americano vir para o Brasil quanto do muçulmano. Com certeza. Deveria Mas o ser discurso igual, né? é mais forte do lado dos Estados Bom, Unidos. sintetizando tudo aquilo que foi dito, me veio à cabeça até alguns assuntos que a gente tem estudado na geografia, né? Então, vendo esses exemplos de micro ou macro, pode-se dizer então que não existe um preto no branco e sim que é um clima nublado, né? Que o terrorismo ele seria um choque de campos de força. Você sempre tem dois lados de uma moeda. Como estamos no Ocidente, Quando estamos no Ocidente, o nosso vilão, o preto no branco, seria é o Oriente. o Oriente. Entendendo, são relações de campos de força, né? Já disse choque de Eduardo poder. Said. Como disse Milton É que nós estamos rindo, é que a gente está orgulhoso de vocês. Nossa, tem preto no branco, tá nebuloso. A Miguel pode fazer o nosso poema. Falas muito bem aplicadas. Já valeu a pena ter vindo mais cedo. Já valeu. Os pontos na média agora, eu tenho lido Milton Santos. Eu parei de sair. É o cara, né? É o fera da geografia. Ele é. Ele não chegou a debater tão profundamente o terrorismo, mesmo porque o auge do terrorismo se deu depois dos seus escritos, mas ele já trabalha isso, ele preconiza essa questão. Que legal. Boas falas de vocês iniciais, inclusive depois dos textos, imagina, depois que nossa. nós vamos entrar mais na história. Mas mais ninguém de vocês tem algo a comentar? Cria uma espécie de dúvida. O terrorismo ele tomou uma proporção maior na mídia depois do 11 de setembro. Antes disso, poderia haver um terrorismo no Ocidente, na região do Oriente, só que a mídia, de certa forma, como não serve os interesses, Talvez nem o termo era bem trabalhado, difundido. Eu lembro do 11 de setembro, chamaram jornalistas, chamaram historiadores, e o termo terrorismo não era de uso comum, conhecimento comum. Me lembro que tanto jornalistas quanto historiadores, analistas políticos se enrolaram muito para definir o que era. E se fossem responder hoje, não responderiam como logo após os ataques. Foi no calor da hora, aquela coisa. Eu lembro de uma professora da USP, de História Contemporânea, que foi chamada para a TV, para as mídias, e ela disse que no fundo era cristão, uma cruzada cristã contra, ou vice-versa, os muçulmanos. Então ela mesma legitimou um discurso, um arquétipo, um discurso criado, né? E no
calor da hora. Hoje ela não diria com certeza daquela forma. Então vejam que realmente 2001 para cá se tornou algo mais popular. Sem dúvida, até porque, se eu não me engano, eu estou aqui tentando puxar no HD, depois de 2011 lançaram um filme chamado Berlim, vocês já assistiram? Trata-se sobre um ataque terrorista que acontece em Berlim, em uma Copa, se eu não me engano, ou durante uma Copa que aconteceu em Berlim, na Berlim Ocidental. Ou, se eu não me engano, na Berlim... Desculpa, eu não tenho realmente os dados aqui precisos para passar para vocês, mas é um ataque terrorista também que acontece. Logo depois do 11 de setembro, esse filme é lançado justamente para narrar esse fato, esse evento, que também deixou uma série de pessoas mortas, e ele acontece dentro do cenário da Guerra Fria, né? E ali, obviamente, ninguém usou o termo terror, mas logo depois do ataque do 11 de setembro, esse filme foi lançado, né? E já justamente pegando uma onda aí nesse conceito que se aplicou a esse evento, né? Ao ataque do 11 de setembro, que também, de repente, passou a ser aplicado àquele evento que aconteceu em Berlim, dentro de um cenário político e econômico completamente diferente, envolvendo polos completamente diferentes, adversários completamente diferentes. Mas veja que o termo aí começa a ser aplicado inclusive para outros eventos que naquele momento em que eles aconteceram não ganharam esse rótulo, né? Então realmente o 11 de setembro veio para, de certa forma, legitimar, para rotular essas ações. E até criar um sentimento na própria população de que nós devemos combater esse tipo de... Para isso existe um documentário que vocês devem de assistir, quem sabe a gente possa até assistir. Sim. Tiros em Columbine, alguém já assistiu? É uma outra visão sobre o armamento norte-americano e sobre uma outra perspectiva, como que o medo, gerar medo, o discurso do medo na população norte-americana exige o movimento ao mundo das armas e a indústria bélica nos Estados Unidos e no mundo. Eu acho que esse Tiros em Columbine, que também não é neutro, também é feito por uma oposição aos grupos armados e à indústria das armas norte-americanas, ele mostra, inclusive, as próprias relações dos Estados Unidos com Bin Laden e vice-versa. E ele começa na escola, aqueles ataques terroristas nas escolas, atirando em crianças. Aí ele começa a explicar como que o medo na história norte-americana ela é usado a favor do Estado, do governo, dos governantes. Como que a criação do medo, inclusive o armamento individual, o armamento, a belicização do Estado e aquela estratégia de primeiro vamos atacar, depois veremos, né? Antes de sermos atacados, as medidas preventivas de ataque. Principalmente nas, entre aspas, dinastias Bush. Sim. Eu acho que esse valeria a pena. Se vocês não assistiram, nós podíamos pegar um dia e assistir Tiros em Columbine. Columbine é uma daquelas escolas que, inclusive, concomitantemente a esse período que está acontecendo os ataques no 11 de setembro, estão acontecendo esses ataques em escolas e cinemas norte-americanos, né? De pessoas que entram armadas e simplesmente massacram todo mundo. Columbine foi uma dessas escolas, né? A mais famosa. A mais famosa. Nossa, vale a pena, viu? Quem se compromete em procurar esse documentário? Vou baixar. Eu posso achar. Só me mandar o nome certinho. Tiros em Columbine. Columbine. Né? Columbine. Tiros em Columbine. Ele não passa de 1 hora. Daria bem para assistir na hora do grupo de estudos. Olha, ele não é neutro, né, Gisele? Ele não é assim, Senhor da Verdade, como nenhum documentário. Nem aquele que nós lançamos não é, obviamente, Senhor da Verdade. Mas é uma outra perspectiva sobre o terrorismo. Até porque a gente está muito acostumado, o Miguel, que ele fala que é bom nisso, os filmes hollywoodianos e onde ele a gente justamente sempre vê os Estados Unidos como é um bons, contraponto aos superstars. a gente que estuda, bom, eu acho até cômico às vezes, a forma apelativa com a qual eles querem sempre o outro, sempre o outro. E esse documentário mostra justamente o contrário. É uma visão interna, mas desconstruindo isso. Até se a indicação é documentário, acho que a Ana poderia indicar uma série de documentários bem legais. Vamos estar, Ana.
Assim, nessa questão que eu acho mais interessante, foi que eu comentei com o professor, não são documentários, são curta-metragens, que chamam 11 de setembro, que são 11 documentários, cada um tem 11 minutos, 9 segundos, e são feitos em 11 países, por diretores de 11 países diferentes. E aí eles trazem, cada um traz uma visão diferente sobre o atentado, mas eles não falam diretamente. A maioria nem mostra cenas do 11 de setembro, mas você consegue relacionar. E eu até falava para o professor, o que eu achei o mais interessante assim, foi o que foi feito no Afeganistão. Que eles se passa assim, são crianças, eles estavam fazendo tijolos, eu acho, e daí chega a hora deles irem para a escola. E naquele dia, um senhor tinha tropeçado e caído no poço e ele tinha morrido, e foi 11 de setembro. E daí eles chegam na escola e a criança fala assim, a professora fala, crianças, vocês sabem o que aconteceu hoje? E eles, o fulano caiu no poço e morreu. Daí outra, não, crianças, o que aconteceu hoje? Vocês não sabem? É aniversário do fulano. Daí que a professora vai explicar o que tinha acontecido e provavelmente o que ia acontecer com eles. Que eles também seriam rotulados como terroristas, que eles iam sofrer mesmo não tendo ligação com isso. E o que é feito nos Estados Unidos também é muito interessante. É uma crítica, na verdade, aos Estados Unidos. Todos eles são espetaculares, assim, os 11. Compensa muito. É bem legal. Sim. E eles são curtinhos, né? São só os 11 minutos, mas é bem legal. Bem interessante. Nesse sentido, eu acho muito bom. Nossa, nós vamos ter que fazer assim, várias Várias sessões. sessões. Vai virar igual o rock. Vai virar igual o rock o ano passado. Não mudou mais o tema. Olha, vamos distribuir os textos. Então, acho que dá para ficar um para cada 3. Não temos. E aí vocês copiam quem achar interessante. Você temos as nossas crianças ali do primeiro ano, que estão isoladinhos, e uma criança do segundo ali. Sentem juntas, por favor. Não tinha no chat, né? Não, Texto. esse está saindo do forno, na verdade. Então é novo para todos, não se preocupe. Isso, nós podemos deixar lá também para vocês. Só se coloca lá grupo de susto numa sala, fica todo desesperado. Ou seria mais interessante. Terrorismo. Eu acho também. Acho que seria mais interessante e autocopiar do grupo mesmo, né? Senão... Como tem um para 3, aí né? Ou escreve lá, grupo de estudo, na frente do texto aí. Mas quem sabe, né? Poderia iniciar com a leitura do conceito. Vamos. Inclusive já. Bom, ainda temos tempo. A gente vai ler um pouquinho juntos, não dá? Sim, né? Como se define. Quem são os nossos leitores de plantão? Eu li. Gabi é uma. Quem mais? Tati? A Tati está com uma cara de quem quer ler mesmo. Tá vendo lá, Fome de conhecimento, né? Eu leio. Ótimo. Eu leio A, não leio B? Pode ser. Pode ser. Depois eu volto no C, lá no B. Vamos lá. Vai A passar. ascensão do terrorismo global. Como se define terrorismo? Kim Booth e Tim Dunne, em seu recente livro World in alguma coisa, Inclusion, apresentam esta definição. O terrorismo é um método de ação política que usa violência ou produz o medo deliberadamente contra civis e contra a infraestrutura civil para influenciar o comportamento, infligir punição ou praticar a vingança. Para os autores, a questão é fazer com que o grupo-alvo tenha medo do hoje, medo do amanhã e medo entre si. O terrorismo é um ato, não uma ideologia. Seus instrumentos são homicídios, assassinatos em massa, sequestros, explosões rápidos e intimidações. Esses atos podem ser cometidos por estados, bem como por grupos privados. Qualquer definição de terrorismo tem seus problemas. Por exemplo, as pessoas que estão lutando por independência, como os Mau no Quênia, e o Congresso Nacional Africano na África do Sul, são terroristas ou revolucionários que lutam pela liberdade? Nos anos de 1960, Nelson Mandela era considerado terrorista pelos governos brancos da África do Sul e ficou na cadeia por 27 anos. E hoje é respeitado e reverenciado por negros e brancos em todo o mundo. E que dizer de Yasser Arafat, o líder palestino? O presidente Bush se recusou a se reunir com ele porque, segundo os norte-americanos,
ele não passava de um terrorista. Mesmo assim, quando o governo israelense realizou ataques semelhantes ao dos palestinos, isso não foi considerado terrorismo, e sim ações legítimas de um governo contra o terrorismo, claramente dependendo do lado em que se está e qual deles vence no final. Eu acho que complementa tudo o que foi dito, né? Na verdade, nós já comentamos isso como exemplos. Grupos terroristas. Algumas das organizações terroristas mais conhecidas atuavam no Oriente Médio. A organização Abu Nidal foi um dos primeiros grupos a se fazer sentido. Formada em 1974, era apenas uma ramificação da Organização para a Liberação da Palestina de Yasser Arafat, a qual não considerava suficientemente agressiva. A OAN estava comprometida com um Estado palestino completamente independente e tinha suas bases no Líbano e na Palestina, em alguns dos campos de refugiados, e tinha apoio da Síria, do Sudão e no início da Líbia. Ela foi responsável por operações em cerca de 20 países diferentes, incluindo atentados em aeroportos de Roma e Viena, em 1985, e diversos sequestros de aviões. Desde o início dos anos de 1990, a OAN está menos ativa. A Hezbollah, Partido de Deus, também conhecido como Jihad Islâmica, Guerra Santa, foi formado no Líbano em 1982, após a invasão israelense. Predominantemente xiitas e muçulmanos. Eles afirmavam ser inspirados pelo Ayatollah Khomeini, governante do Irã, e seu objetivo era seguir o exemplo dele, estabelecendo um Estado Islâmico no Líbano e expulsando os israelenses dos territórios ocupados na Palestina. O Hezbollah foi considerado responsável por vários ataques à embaixada dos Estados Unidos em Beirut nos anos de 1980 e por 1980, e por fazer diversos eventos acidentais em 1987, incluindo Terry White, enviado de paz especial do arcebispo de Canterbury. Na década de 1990, começou a estender sua esfera de operações, atacando alvos na Argentina como a embaixada israelense e, posteriormente, um centro cultural israelense. Só fazer um parênteses que está próximo de nós, a Argentina iniciou um processo de investigação, reabriu essa questão dos ataques à embaixada israelense, inclusive acusando o governo Kirchner, a Cristina, de uma relação diplomática às escuras com o Irã, na eventual propagação de questões nucleares ou tecnologia nuclear, levantando uma hipótese, inclusive, de se auto-esconderem algumas coisas meio que subjugadas aí. Então está em voga essa discussão aí da embaixada, voltou essa semana no palco argentino, com investigação pesada em relação a isso, o que teria realmente acontecido e os desdobramentos disso até hoje. E é algo muito próximo de nós, inclusive. O Hamas foi formado em 1987, com o objetivo de estabelecer um Estado Islâmico independente da Palestina. Tentava combinar resistência armada a Israel com atividade política, apresentando candidatos a algumas eleições para a autoridade palestina. O Hamas tem apoio maciço na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e nos últimos anos tem se especializado em atentados suicidas com bombas contra alvos israelenses. A Al-Qaeda é o mais famoso grupo terrorista da atualidade, consistindo principalmente de muçulmanos sunitas. Foi formada perto do final dos anos de 1980 como parte da luta para expulsar as forças soviéticas que tinham invadido o Afeganistão em 1979. Como isso poderia ser descrito como parte da Guerra Fria, a Al-Qaeda foi financiada e treinada pelos Estados Unidos, entre outros países ocidentais. Depois que a retirada russa do Afeganistão se completou em fevereiro de 1989, a Al-Qaeda ampliou seus horizontes, dando início a uma campanha geral em apoio ao estabelecimento de governos islâmicos. O
alvo especial era o regime não religioso conservador da Arábia Saudita, a terra natal de Osama Bin Laden, protegida por tropas norte-americanas. A Al-Qaeda tinha o objetivo de forçar os norte-americanos a retirar as tropas para que o regime islâmico pudesse subir ao poder. Um objetivo secundário era dar um fim ao apoio dos Estados Unidos a Israel. Estima-se que a organização tenha cerca de 5 mil membros, com células em muitos países. Talvez o grupo terrorista mais conhecido fora do Oriente Médio tenha sido os Tigres dos Tamil, no Sri Lanka, formado por hindus que moravam no norte ou no leste do país, enquanto a maioria da população da ilha era de budistas. Os Tigres atuavam desde o início dos anos 1980 em favor de uma pátria independente, usando atentados suicidas, assassinatos políticos importantes, bem como ataques a prédios públicos e santuários budistas. Nos anos de 1990, tinham mais de 10 mil soldados e a luta tinha atingido proporções de guerra civil. Sua ação mais notória foi o assassinato do primeiro-ministro da Índia, Rajiv Gandhi, em 1991. Em 2001, foi obtida uma trégua e, embora ela tenha sido rompida várias vezes, em 2013 havia sinais animadores de que se poderia chegar a um acordo pacífico. Provavelmente, o grupo terrorista mais bem sucedido foi o Congresso Nacional Africano na África do Sul, formado em 1912, que só adotou métodos violentos nos anos de 1960, quando o apartheid se tornou mais brutal. Depois de uma longa campanha, o governo que defendia a supremacia branca acabou por suprimir a pressão da opinião mundial, bem como do CNA. Nelson Mandela foi libertado em 1990 e foram realizadas eleições multirraciais em 1994. Mandela, o antigo terrorista, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Houve muitas organizações, por exemplo, o Movimento Revolucionário Popular, a Marine Bureau, que visavam livrar o país da influência dos Estados Unidos. O grupo islâmico na Argélia queria estabelecer um Estado islâmico em lugar do governo não religioso existente e o Exército de Libertação Nacional na Bolívia, que tinha como objetivo acabar com a influência norte-americana no país. Ou seja, todo mundo E esse livro é de 2011, esse texto, né? Ele diz que o mais famoso, mais conhecido da atualidade seria o Al-Qaeda de Bin Laden, mas nós sabemos que existe um outro grupo hoje, que inclusive não seria nem definido como terrorista, seria algo além que o próprio conceito não daria conta, que é o Estado Islâmico, que seria o extremo, se é que possa se dizer o extremo do terrorismo. Até mesmo outros grupos mais conhecidos como radicais veem no Estado Islâmico o exemplo maior de extremismo em grupos terroristas que nós tivemos até hoje. Principalmente os árabes e os muçulmanos, que não são ligados a grupos terroristas, há um consenso que abomina-se o Estado Islâmico e as suas práticas, ou parte delas. Isso eu ouvi, inclusive, em uma conferência, num evento, junto com a UniOS, dos representantes da Palestina, ou representantes de grupos islâmicos, aqui no Paraná. Eles abominam, inclusive dizem que não podem de forma alguma serem chamados de islâmicos, e eles consideram o extremo do extremo no campo do terrorismo. E o texto demonstra, né, que mais ou menos em linhas brancas, quem é contra os Estados Unidos é terrorista. Tanto que nessa hora me veio o exemplo da Palestina, onde, com muito juízo de valor, eu digo que está sendo feita uma limpeza étnica por parte do Estado de Israel, da qual Estado de Israel, que sabe-se, não muito compartilhado, que os Estados Unidos é um grande apoiador dos Estados de Israel, principalmente com as armas bélicas, que o Estado de Israel é uma das populações mais armadas no período atual. E eu achei bem engraçado porque quando para mim serve é bom, quando para mim não serve, Ocidente é terrorista. É muito legal. Tá aí uma pergunta para a gente encerrar, eu acho. Será que os americanos foram culpados pelo terrorismo?
Afinal de contas, eu acho que nós precisamos pensar, por exemplo, nos talibãs que começaram lá na Guerra Fria, certo? Há uma menção, por exemplo, à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no texto. É muito sutil, inclusive. Muito sutil. Mas eu acho que nós precisamos pensar, será que foram eles os culpados pelo terrorismo? Eu digo os americanos, mas eu acho que precisamos levar em consideração o começo dessa história, no caso do terrorismo islâmico, que é justamente com esses talibãs. Né? Eu acho que fica aí uma pergunta, o texto, obviamente, para os senhores lerem para o nosso próximo encontro, e uma perguntinha, quem sabe, para ser pensada e respondida. Sobre o islamismo. Quem sabe no próximo encontro terminemos esse texto, aí todo mundo já leu, e aí no outro, possivelmente outro texto ou aqueles documentários, alguma coisa deles, né? Pessoal do Centro Acadêmico, o que vocês acham de tirarmos uma